Olá, amigos do Viva, muito bom dia. Como anunciamos aí, nós vamos agora fazer uma entrevista com o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando. Deu uma atrasadinha, uns probleminhas técnicos aqui no estúdio, né? Mas vamos que vamos aí para saber sobre as principais informações, o que está acontecendo em São Bernardo do Campo em relação ao combate a essa pandemia que atinge a todos nós, né? Vamos linkar já com o prefeito aí, por gentileza, diretora. Bom dia, prefeito. Bom dia, André Ribeiro, bom dia a todos que acompanham o Viva ABC. Muito obrigado pelo convite e a oportunidade, especialmente no momento que a sociedade, além de proteção, precisa de informação. E quero agradecer, então, de poder colaborar aí, desta forma, orientando a todos que nos acompanham dentro daquilo e das medidas que nós estamos adotando para a cidade de São Bernardo do Campo. Nós que agradecemos, viu, prefeito? Sempre solicito o convívio aí. Prefeito, quais são as ações de momento do combate a essa pandemia em São Bernardo do Campo? Olha, nós já caminhamos para o segundo mês da quarentena, onde se busca o isolamento social, exatamente visando a proteção das pessoas. Ao ter o isolamento social, todos os países que adotaram as medidas reduziram as curvas de pessoas contaminadas, infectadas, e automaticamente, ao diminui-se os óbitos. Hoje, os números nos preocupam bastante. Nós já temos quase 700 casos confirmados em São Bernardo do Campo e, infelizmente, já tivemos 63 óbitos de pessoas vítimas do coronavírus. Nós tomamos medidas para ampliar o sistema de saúde. Nós já tínhamos 163 leitos destinados ao atendimento do coronavírus. Isso era feito no nosso hospital de clínicas, no pronto-socorro central e no HMU. Desde o último dia 30, nós inauguramos o novo Hospital Anchieta. Seria um hospital voltado exclusivamente para o tratamento oncológico. Porém, com a pandemia, nós fizemos uma adaptação e ele é um hospital que hoje atende as vítimas do coronavírus. Hoje já estamos aí por volta de 20 pacientes internados lá, com 19 UTI e 81 leitos de enfermaria. E agora, no próximo dia 14, daqui a exatos 9 dias, nós vamos inaugurar o novo hospital de urgência. Hospital esse que já estava programado para ser inaugurado neste mês de maio, porém, ele seria o novo pronto-socorro central. Nós fecharíamos o pronto-socorro central velho e mudaríamos para o nosso hospital de urgência. Também mudamos a forma de atendimento e ele passará, a partir do dia 14, ser um hospital para vítimas do coronavírus. Com isso, André, São Bernardo do Campo hoje já é a cidade que dispõe do maior número de leitos para as vítimas do coronavírus em toda a região metropolitana, todas. E a partir do dia 14, nós inauguraremos o maior hospital físico do Brasil para vítimas do coronavírus. Tem hospitais de campanha, que são importantes. Prefeito, eu até te interromper, era isso que a gente queria falar. Desculpa te interromper, prefeito, mas então a gente viu que na região de grandes cidades, o São Bernardo foi uma das que não fez esse hospital de campanha. Então, em função da abertura desse novo hospital ali, o Hospital Central ali? Em função dos dois hospitais. Então, nós transformamos o Anchieta, que agora é o novo Anchieta, para o coronavírus, e o que seria o hospital de urgência será o hospital para coronavírus. Só estes dois, nós já teremos um ganho de 350 leitos, sendo 100 de UTI e 250 de enfermaria, associados aos outros 163 que nós já tínhamos. Então, São Bernardo terá um total de 517 leitos para o coronavírus. Só para um comparativo, André, a capital tem 12 milhões de habitantes e tinha, até o último número que eu peguei, 1.300 leitos destinados a vítimas do coronavírus com os hospitais de campanha. Nós teremos 517 leitos para uma população de 830 mil sem hospital de campanha. Qual é a grande diferença?
Primeiro, o Hospital do Campanha é o nosso reconhecimento da sua importância, não é uma crítica a ele. Porém, estes hospitais que nós estamos abrindo em São Bernardo são hospitais que depois que a pandemia for embora, depois que o vírus desaparecer, sumir, os hospitais vão continuar. Então, é um ganho efetivo para a saúde do município de São Bernardo do Campo, diferente dos hospitais de campanha, que após a pandemia serão desmontados. Então, a cidade de São Bernardo ganha 350 novos leitos definitivos. Eu acho que para a pandemia é muito importante, mas para o futuro da saúde da cidade é muito importante. Prefeito, e tecnicamente você tem analisado aí a curva, né, no caso dessa pandemia, como é que está essa curva em São Bernardo? Ela já tende aí para o achatamento tão esperado, ou como é que está subindo? Faça uma análise, por gentileza, prefeito. Não, a curva está estável, porém o número de infectados tem subido. Conforme as pessoas saem do isolamento social, e nós percebemos que depois do feriado da Páscoa diminuiu, São Bernardo chegou a ter índices medidos pelo Estado de 60% da população cumprindo isolamento social. Agora nós já tivemos índice abaixo de 50%. Cai o isolamento, aumenta o infectado e, consequentemente, o número de vagas ocupadas. Se eu não tivesse aberto o novo Hospital Anchieta, hoje eu não teria leitos para pôr os doentes vítimas do coronavírus. Nós temos, porque a gente tem isso programado, projetado e organizado. Então, neste momento, nós precisamos que a população se proteja. O uso de máscara passará a ser obrigatório a partir de amanhã em uma decisão do governo do estado. Eu estou aqui fazendo essa entrevista sem máscara, porque eu estou dentro do gabinete. Então, estou aqui sozinho, não tem risco. Primeiro, porque eu fui vítima do coronavírus e a ciência diz que eu não pego novamente. E eu também não transmito. Então, tecnicamente, eu até poderia não usar. Mas ainda assim eu uso, para dar o bom exemplo, para estimular as pessoas a utilizarem. Então, a curva, ela está crescendo lentamente por conta do isolamento. A capital, e eu falei ontem com o prefeito Bruno Covas, o número cresceu muito. Porém, se eles não tivessem feito a quarentena e o isolamento social como nós estamos fazendo, só na capital poderia ter morrido já 20 mil pessoas. E aqui em São Bernardo, no mesmo gráfico, nós já poderíamos ter perdido 600 pessoas, né, que é pelo menos 10%. Na verdade, hoje nós perdemos 10%. Esse número poderia ser 10 vezes maior. Então, nós estamos preocupados porque a atividade econômica freada, isso tira a renda das pessoas. Eu tenho amigos que são pequeno comerciante, eu tenho amigo que é ambulante, conhecidos, e a gente entende a angústia, a dificuldade, a ansiedade, porém não tem vacina, não tem remédio, e nós não queremos repetir erros como o de Manaus. Hoje nós não precisamos nem copiar exemplos de fora, e não queremos que seja decretado lockdown judicial, como nós estamos vendo em outros lugares, como, por exemplo, São Luís, no Maranhão. Então, as medidas que nós estamos tomando, ninguém consegue imaginar que o prefeito manda fechar o comércio da cidade porque ele gosta, até porque eu sou comerciante. Nós tomamos essas medidas visando a proteção necessária às pessoas. A máscara, a partir de amanhã, é uma proteção válida, necessária, o uso do álcool em gel, a não aglomeração de pessoas, tudo isso faz parte de uma nova forma de convívio social que nós iremos ter que nos adaptar. É muito estranho você sair na rua e ver todo mundo de máscara, é óbvio que é estranho, mas passará a ser, André, uma necessidade, como você não entra no banco, no supermercado sem camisa, no restaurante. A máscara passará a ser um complemento do vestuário do cidadão daqui para frente. E isso não tem prazo para terminar, porque o vírus não desaparece, o vírus você controla a proliferação dele entre os humanos. Então você consegue estabilizar. Nós vimos que depois da tragédia ocorrida na Espanha e na Itália, eles começaram gradativamente a liberar as atividades econômicas. Sexta-feira foi na Espanha e ontem foi na Itália. E a gente conseguindo manter
esta curva, ela não tendo estouro, para não ter que congestionar o sistema de saúde. Congestionar é dizer o seguinte: se a gente deixar entrar no colapso é um ponto que a Europa viveu, que chegam 2 pacientes no mesmo hospital, o médico vai ter que decidir quem ele consegue atender, e um vai morrer. A verdade é uma só, é o médico que define, não tem respirador suficiente no mundo para atender a todos. Então, aqui nós estamos buscando esta segurança na curva de infectados, para que os médicos não tenham que decidir quem eles vão conseguir atender com o respirador, quem ele vai pôr numa UTI. Seria terrível, né, prefeito? Uma decisão salomônica, imagina só, decidir por critério de idade, enfim, seria uma coisa terrível realmente. Prefeito, um dos nossos seguidores relata aí que ele tem visto uma concentração de turistas, pessoas que vêm de fora de São Bernardo para Riacho Grande. O senhor tem conhecimento disso? Que medida poderia ser feita para fazer essa contenção? Já foi feito, não é que será feito. No último feriado prolongado, nós fizemos uma grande operação na Estrada Velha, que historicamente concentram atletas, praticantes de ciclismo, de corrida, de nado, ali muitos praticam o triatlon. Então já foi impedido, um decreto municipal foi publicado na quinta-feira, e aquela área está impedida de práticas como as demais das cidades, os parques, as ciclovias. E no pós-balsa, nós também já há 2 semanas identificamos que estavam com uma migração acima da média, dos 7.000 veículos abordados, mais de 400 não puderam cruzar a balsa, exatamente porque não tinham um objetivo específico e essencial para cumprir naquela região. A prainha do Riacho Grande, tradicional, está interditada, o uso dela está proibido, então hoje nós temos um total controle desta atividade da nossa região turística, que é o Riacho Grande. As medidas foram tomadas preventivamente e vão continuar sendo adotadas, principalmente ao longo dos finais de semana. Tá certo, prefeito. Qual que é a taxa de... Fugiu a palavra agora de... Opa! Não. É de isolamento, prefeito. Qual a taxa de isolamento em São Bernardo? Ela se encaixa na condição que o governador colocou para fazer uma reabertura gradual da atividade econômica? Olha, primeiro, é uma boa pergunta. Quem define agora a reabertura não é mais o município. Com uma decisão do Supremo Tribunal Federal, apenas o governo do estado pode flexibilizar as atividades que hoje estão barradas. A prefeitura não tem mais essa prerrogativa. Nós estamos numa média de 50%, precisaria melhorar, o isolamento precisaria crescer. O governador tem dito que cidades que estiverem abaixo de 50%, a flexibilização se torna inviável. Aqui a decisão não se dará de maneira pontual. Eu acredito que até pelas reuniões que nós tivemos, a decisão será tomada para a região metropolitana. Então, aquilo que ocorrer na capital, ocorrerá em todas as cidades da região metropolitana de São Paulo. Então, a gente tem procurado manter uma rigorosa fiscalização para o não funcionamento de atividades que não são essenciais. As essenciais a gente tem fiscalizado o uso do álcool em gel, a não aglomeração de pessoas, a higienização de equipamentos que são utilizados para que você possa se atender dentro desses estabelecimentos, e ao mesmo tempo estamos buscando aí campanhas informativas com carro de som, com as redes sociais, pedindo para as pessoas manterem o isolamento social, que nada mais é que eu reconheço ser difícil permanecer em casa, o slogan "Fique em casa". Tá, prefeito, talvez não seja totalmente apropriada para o momento essa pergunta. Quantos minutos a gente tem, diretora? 14 minutos. Vamos para a última pergunta já. Naturalmente o prefeito deve ser candidato à reeleição. Eu queria te perguntar, o day after aí, o que se espera, a prefeitura ou o prefeito já faz uma análise, passada essa fase mais aguda, mais difícil da pandemia, qual o impacto que isso vai trazer para a vida das pessoas, principalmente que diz respeito à questão econômica? Olha, primeiro eu te respondo uma questão aqui que é cuidar de vida, né? Então, em nenhum momento nós vamos aqui trocar vida por voto, né? Então, as decisões que nós estamos tomando são eminentemente
para a proteção do cidadão e, ao protegê-lo, proteger a sociedade. É natural, é uma crise econômica mundial, afetou por todos os países aonde teve uma maior ascendência. Eu percebi que poucos países não tiveram um abalo econômico tão forte. Isso já ocorreu na China, já ocorreu na Europa e vai ocorrer no Brasil. Os próprios economistas já relatam que nós poderemos, no pós-pandemia, chegar a 20 milhões de desempregados. Nós tínhamos 13 antes da pandemia e poderemos chegar a 20. O que nós estamos tomando são medidas, primeiro da saúde, né? O nosso pilar aqui, o primeiro é a saúde, o segundo é o emprego, o terceiro é a empresa. Então, ao ir resolvendo o problema da pandemia, naturalmente nós teremos um comprometimento em auxiliar no emprego, e ao ajudar no emprego, você ajuda a empresa. E temos um quarto pilar, que é o da assistência social. Nós somos a primeira cidade a criar Acho que nós perdemos o sinal com o prefeito aí, deu uma interrompida, deixa eu ver se volta aí o sinal. Quando eu falei para o prefeito aí a respeito que ele é candidato à reeleição, no que diz respeito assim, que cenário que ele esperaria, né? Talvez faltou esse complemento da pergunta, para eventualmente mandato em relação a uma economia bastante atingida, uma sociedade diferente. Algumas coisas ele até colocou aí, como o uso da máscara passar a ser obrigatório como vestuário e tudo mais nesse aspecto aí. A gente não politizou, talvez eu tenha me expressado mal aí na pergunta para o prefeito, ele tem razão, não se troca, não se fala de questões eleitorais numa crise dessa aí. Mas o que eu quis fazer a conexão é o que nós vamos esperar, eventualmente, de medidas a ser tomadas, porque vamos ter que cortar gasto agora para na frente não ter um estouro aí, em termos econômicos de impacto na economia do município. Conseguiu o link outra vez ou não? Está sem link, né? O prefeito estava na última pergunta já. Eu acho que com esse fluxo de pessoas na internet aí nós temos tido uma dificuldade aí. Deixa eu só ver aqui se realmente tá ok. Eu acho que já deu o tempo certinho que estava programado aqui. Quero agradecer o prefeito Orlando Morando pela entrevista aí. Eventualmente outras perguntas aí, a gente vai estar encaminhando para a assessoria do prefeito aí. Muito obrigado aí ao prefeito Orlando Morando, obrigado você que acompanhou a nossa breve entrevista, esperamos ter outras oportunidades de conversar aí com o gestor de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, e fica então os esclarecimentos em relação ao que a cidade tem feito em relação ao combate a essa pandemia que tanto nos assola, tá ok? Muito obrigado, forte abraço, viva ABC, um novo olhar para a região, até a próxima.